E vamos iniciar então com a secretária Grégora dos Pássaros para falar sobre a parte da gestão pública. Boa tarde a todos. Então, no capítulo da gestão pública, nós temos diversas áreas que englobam e nada mais justo do que o titular de cada pasta pincelar as suas informações. Nós sabemos que o tempo é curto, mas muito importante, nada melhor que o secretário para passar a informação da melhor forma para todos que estão aqui. Nós vamos saudar também, até para a gente cumprir o nosso objetivo. Eu vou iniciar pela Secretaria de Governo. Ótimo. E aí eu vou passando à medida que a gente vai avançando nos encaminhamentos, até para que fique boa parte das informações para vocês e, claro, colocando que nós estamos sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Com relação à Secretaria de Governo, uma secretaria que é uma secretaria meia e muitos dos objetivos do MOB nas eleições de 2020 estão atrelados, mas, claro, por ser uma secretaria meia, toda a engrenagem funciona para que no final isso se concretize. Por meio do encaminhamento de projetos de leis à Câmara, que no ano de 2021 foram encaminhados 101 matérias a fim de desburocratizar e compilar a nossa legislação, atualizar a nossa legislação municipal. E esse é um objetivo antigo do MOB, eu participei, inclusive, de diversas reuniões. Desses 101 projetos, 95 deles foram aprovados no ano passado, sendo que os 6 que restaram nós pedimos de volta e encaminhamos de outras formas, a fim de contemplar as demandas da nossa cidade. Uma questão importante que nós estamos trabalhando em termos de gestão pública é a consolidação e a compilação dos decretos municipais. O que acontece? Hoje nós disponibilizamos os decretos até 2021 sem nenhuma compilação, então você teria que buscar todas as atualizações desse decreto de forma esparsa, e esse trabalho iniciou ano passado. Nós já inserimos no sistema LEGIS, que a Câmara gentilmente, nós temos um acordo de cooperação, então disponibiliza à sociedade por meio do site da Câmara. O sistema LEGIS, nós já disponibilizamos 1.572 decretos, 107 deles compilados e 389 revogados. É a mesma situação que nós estamos trabalhando junto à legislação municipal, mas, claro, esse é um trabalho de todo o governo e o final, então, de encaminhamento à Câmara da Secretaria de Governo. Outra questão, então, que também é um trabalho integrado, que é a informatização da administração, e agora a Câmara implantou também um processo 100% eletrônico. Então, os projetos de leis que são encaminhados à Câmara a partir dessa semana são totalmente digitais, não há mais emprego de papel. Inclusive, a assinatura do prefeito também, tudo feito de forma eletrônica, e será feito até a sanção desses novos projetos. Então, passando rapidamente. Bom, boa tarde a todos. A Secretaria de Gestão de Finanças é responsável por todo o processo orçamentário, desde o PPA até a sua execução e, lá no final, a prestação de contas. Ou seja, nós iniciamos o processo junto com as secretarias para a elaboração de todas as leis orçamentárias e concluímos lá na prestação de contas junto à Secretaria do Tesouro Nacional, junto aos ministérios, junto ao Tribunal de Contas do Estado. A Secretaria também está sendo conduzida por mim desde o mês de abril deste ano, porém ela era conduzida pelo secretário Maurício, secretário de Parcerias Estratégicas, de forma concomitante desde o início de 2021. Então nós entramos nesse processo agora em 2022, no sentido de permitir que o secretário Maurício pudesse focar mais na parte das parcerias, que era que é um dos grandes temas da administração. Basicamente nós temos aqui pequenos números. Nós temos hoje 36 contratos e convênios em andamento, que resultam em 255 milhões de reais. Nós temos 7 financiamentos ativos, ou seja, contratados e em execução, que totalizam 322 milhões de reais. Nós contratamos recentemente 2 financiamentos e temos um terceiro autorizado, não contratado, pela questão de indisponibilidade financeira neste ano, mas que está apto já para o início do ano que vem, que nós contratamos, que é o do BRD para obras de drenagem em 25 milhões de reais. Nós já contratamos e estamos em execução 40 milhões de reais para compras de máquinas
e equipamentos, e nós temos 30 milhões de reais contratados recentemente junto ao Badesul, que vão se fazer frente às contrapartidas do acesso ao desvio Wilson e da estação férrea do lado da estação. São os dois contrapartidas, são bastante pesadas, com recursos junto do Estado. O Estado tem um repasse a fundo perdido, e nós temos a nossa contrapartida próxima a 30 milhões de reais para executar essas duas obras. Um resumo do nosso orçamento: nós temos a sequência aqui dos valores de orçamento de 20, 21, 22, mas resumindo, este ano nós temos um orçamento em termos de receita próximo a 2,6 bi e despesa 2,8 bi. Nós tínhamos até o mês 10 executado já 2,2 bilhões de receita, e nós tínhamos despesa 2,3 bilhões. Nós estamos suprindo essa diferença com recursos que estavam sobrando ainda no ano passado, desvinculação de fundos, basicamente com um pouco de excesso de arrecadação em relação ao que nós previmos. Para o ano de 2023, nós temos uma receita prevista de 3,2 bilhões e uma despesa de 3,6 bi, que resulta naqueles 408 milhões negativos que a nossa vice-prefeita Paula citou anteriormente. Basicamente, ali diz respeito ao crescimento da demanda e 150 milhões de demanda de serviços públicos, porque o efeito pós-pandemia está presente. Nós temos as áreas sociais muito demandadas, e uma parte importante, 150 milhões, diz respeito ao passivo atuarial junto aos servidores municipais. Então, esse é o ponto para 2023, e aqui é o resumo do que está até o momento. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Catiane, estou presidente da Fundação de Assistência Social. Trazer alguns dados para vocês e contar um pouquinho o trabalho da FAS, né? Infelizmente, com o tempo, a FAS ela foi vista muito como caridade, como cesta básica e como pessoas em situação de rua. Não é nada disso, é também isso, mas muito mais. Eu costumo dizer que a FAS é um mundo, né? Um mundo que não dorme. Nós atendemos na FAS do início ao fim da vida. Agora mesmo eu recebi uma mensagem que nós estamos nesse momento acolhendo em um dos nossos abrigos um bebê de 15 dias. Né? Então, temos aí 206 crianças em acolhimento institucional, nos abrigos, nas casas lares, né? Os antigos orfanatos, e nós vamos até a idade aí os idosos, inclusive fornecendo auxílio funeral. Nesse meio, né, de vida aí, nós atendemos crianças e adolescentes e turno inverso da escola, nos serviços de convivência. Nós temos serviços de convivência para idosos, né, que passam o seu dia nesses espaços. Nós atendemos os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, quando eles não estão fechados, no caso, eles são da FAS, é o nosso serviço que atende. Nós atendemos famílias em vulnerabilidade social, mas nós também atendemos as famílias que sofrem situação de violência ou estão em risco. Quando a gente pensa que uma criança sofreu um abuso sexual, por exemplo, foi violentada fisicamente, psicologicamente, a saúde atende o indivíduo, a criança, ou o idoso que sofreu. A FAS atende a família destes, né, a essa composição familiar. Nós atendemos pessoas em situação de rua, nós temos uma casa para mulheres vítimas de violência, né, que muitos conhecem aqui, que é o Viva Raquel. Nós temos casas de passagem para pessoas em situação de rua e desabrigo. Nós temos vagas em casas asilares também. Nós atendemos pessoas com deficiência, e aqui eu tenho os meus queridos colegas, né, o Milton e o nosso... Mas tem um apelido que eu sei, o TIC, isso aí, que é da PADEV, né? São os responsáveis pela PADEV. Então, todos os serviços da PAI, da PADEV, do INAV também são de responsabilidade da FAS. Por vezes, né, a sociedade não sabe disso, fazem parte da política de assistência social. E nós temos também, para aqueles que completam 18 anos e têm situação, não têm autonomia e não têm uma família, é a FAS que é a responsável. Por isso que eu aproveito os espaços para contar isso, porque ela não se resume a pessoas pobres, a moradores de rua e a entrega de cesta básica, né? Ela é uma política de direito que atende toda essa gama, toda essa população.
dentro de muitos desafios, a FAS, né, a Política de Assistência Social, ela foi extremamente demandada, sempre foi, mas depois da pandemia ela sofre um grande impacto e a gente precisou fazer algumas entregas de emergência. Entregas essas que não foram as que a gente planejou, porque a gente queria ter trabalhado na prevenção, para não chegar na emergência. Mas a pandemia trouxe essa necessidade. Então nós entregamos mais 26 novas vagas de crianças acolhidas, crianças e adolescentes. Né? Só depois de outubro do ano passado, quando as aulas começaram, nós tivemos 85 novas crianças sendo retiradas das suas famílias. Crianças essas que não estavam sendo vistas. Então a gente tem acolhido 5, 6, 7 irmãos em situação de desnutrição e outras tantas violências. A gente precisou fazer esse investimento. Nós recebemos o município com 180 vagas e nós estamos nesse momento com 206 vagas, que a gente chama de alta complexidade. Nós precisamos entregar, então, quase dobramos a meta aí. Nós recebemos o município com 16 vagas do que a gente chama residencial inclusivo, que são os adultos de 18 a 59 anos que não têm família, que têm deficiência, que não têm condições de se manter, serão do Estado, ou seja, aqui do município para o resto da vida. Nós recebemos o município com 16 vagas e em março a gente está entregando 30 dessas vagas. Nós entregamos mais 40 vagas para casa de passagem, né? Principalmente no inverno, numa cidade que a gente sabe que tem um inverno tão rigoroso. Nós temos hoje 120 vagas para casas de passagem, pessoas em situação de rua e desabrigo. Essas casas de passagem têm assistente social, tem psicólogo. Cada uma dessas pessoas que entram e que aceitam, né, esse acolhimento, é feito um plano individual de acompanhamento, que é para atender as necessidades destes, né, olhando sempre como emancipação e não assistencialismo. E nós temos aí, então, e só para contar para vocês, o prefeito sempre fala isso, né? Na noite de frio aí foi uma noite que mais sobrou vagas, porque a sociedade demanda e cobra muito da gente, as pessoas em situação de rua, mas é preciso que eles aceitem, nós não temos como obrigar. Lançamos agora um comitê, então, intersetorial, porque as pessoas que estão na rua usam drogas, isso não é da FAS, isso é da saúde, não tem casa, não é da FAS, é da habitação, então é para a gente trabalhar de forma integral. Só alguns números para vocês. Nós temos na cidade hoje mais de, ou quase 82 mil pessoas que vivem com uma renda per capita de meio salário mínimo, né? Isso aí é quase 1/5 da população de Caxias vive com uma renda per capita de só meio salário mínimo. Dessas pessoas, quase 27 mil pessoas, dessas 81.818, 27 mil vivem com uma renda per capita de 0 a R$105. A gente faz todo o investimento, o Elvio, nosso secretário de Desenvolvimento, vai contar depois dos cursos e tudo mais que a gente tem feito. A assistência social, ela não é só do Estado, não é estatal só, nós temos muitas parcerias e nós repassamos mais de 28 milhões de reais anualmente para as parcerias, né? Que aí a gente passa lá para a PADEC, a gente passa para Mão Amiga, a gente passa para Anjos Voluntários e nós pagamos todos os RHs dessas entidades sociais para nos auxiliar a entregar a política municipal. Obrigada. Boa tarde a todos. Sou o secretário de Segurança, Paulo Roberto Aldas, Segurança Pública e Proteção Social. A Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, para vocês terem uma ideia, fez atendimento pelo 153 da Guarda Municipal, 14.348 atendimentos. Isso bate no número 153 da nossa central, onde nós temos alarmes conectados de 250 prédios públicos municipais. Esse alarme conectado fez com que a Guarda Municipal faça esse atendimento. Tivemos uma redução muito grande, dentre os quais 83 são escolas públicas municipais. E todas as áreas, como parques municipais, têm um atendimento diuturnamente da Guarda Municipal. Em alguns locais temos postos fixos e outros não, fazendo o atendimento como volante. Atendimentos a mulheres. A Secretaria tem 6 coordenadorias. Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria de Acessibilidade, Coordenadoria Étnico-Racial, Coordenadoria da Juventude
a justiça restaurativa, que funciona junto ao Poder Judiciário, e também estaremos recebendo a partir de 1º de janeiro a coordenadoria do idoso. Então esse atendimento é feito também durante todo o expediente junto às coordenadorias do centro administrativo. Tem uma ideia, atendemos 2.732 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica. Isso tem a integração com a Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar e também com a Delegacia da Mulher de Caxias do Sul, onde uma parceria muito grande entre todos os órgãos, onde faz o registro das ocorrências, posteriormente tem o aspecto psicológico, o aspecto de atendimento, e também temos uma casa, a Casa Viva Raquel, onde acontece o atendimento dessas mulheres de vulnerabilidade com seus filhos que não têm condições para ir em algum local quando tem o atendimento junto à delegacia ou na própria coordenadoria. Ações rápido, que o tempo é muito rápido. Então vou procurar. Até que está fazendo sinal. Ações realizadas pela Defesa Civil. A Defesa Civil também está dentro da Secretaria de Segurança, onde tem atendimento de problemas de risco conjuntamente com o Corpo de Bombeiro, com o SNU, com a situação da habitação e assim por diante, onde tem esse atendimento, casos de risco, com a FAS também, a participação da FAS em acolher alguma família em situação de vulnerabilidade, que nós temos bastante em Caxias do Sul, em determinados locais de risco. Atendimento no CIAI, para vocês terem uma ideia, a Coordenadoria Étnico-Racial. São 3.874 migrantes que atendemos em Caxias do Sul. A quantidade é muito grande de pessoas que vêm e não têm documentação, se torna uma pessoa ilegal dentro do país, então temos esse atendimento de 30 nacionalidades. São 30 nacionalidades que estamos atendendo aí. Ou seja, diversos locais do mundo estão vindo a Caxias do Sul e nós temos regularizado, senão nós ficamos no anonimato, onde é feito um trabalho também com outras secretarias conjuntamente, onde com o objetivo de dar empregabilidade a essas pessoas, através de cursos que são ministrados com o objetivo dessa pessoa poder entrar no mercado de trabalho. Nacionalidades, denúncias de invasão de área. Para nós não termos o caso que temos em agosto, isso é em conjunto normalmente com o SMU e com a Secretaria de Habitação. A Guarda Municipal, tendo uma denúncia que o local é área pública, ela se desloca, faz um relatório, esse relatório é encaminhado normalmente à Secretaria de Habitação, onde, se for o caso, se não sair imediatamente, é acionado a PGM para entrar com o processo judicial com o objetivo dessas pessoas saírem desse local de área pública. Eu nem vou me deter aqui, vou falar especificamente, meio rápido ali naqueles dados, ou seja, Caxias do Sul está dentro dos 23 municípios do estado que nós temos o RS Seguro, ou seja, programa de governo do estado, onde é focado nos crimes de maior gravidade, ou seja, homicídios, latrocínios, roubo a pedestre, roubo e furto de veículos e roubo a estabelecimentos comerciais. Esse trabalho são nesses 23 municípios com maior incidência, e Caxias do Sul, com a população de 523 mil, que já deve estar beirando a 600 mil, temos um dos menores índices de homicídios, de crime com gravidade. Esses homicídios, ou seja, esse ano temos 78 apenas. Claro que o número não é ideal, é tivesse menos, mas estamos pegando a índices muito bons, face à integração com os órgãos públicos estaduais, Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP, Secretaria Pública de Segurança, também com a Guarda Municipal e assim por diante. Cercamento eletrônico é um tema que eu sei que está a nível do MOB como qualificação. Estamos fechando essa semana, acredito que o chamamento público que foi feito para o local onde vai ser instalado, devemos estar assinando essa semana, só falta o proprietário do prédio devolver para nós,
documento assinado para ser publicado e eles já começarem a fazer a transformação desse prédio. Determinadas obras têm que ser feitas para adequar. É um prédio de 1.200 metros quadrados, onde teremos um telão com 10 vídeos de 55 e estarão integrados todos os órgãos de segurança pública, Brigada Militar com 190 e o despacho das ocorrências, e também a Guarda Municipal, fiscalização de trânsito do município e também Polícia Civil e SUSEP. Um conjunto, um convênio com o governo do estado, onde estará tudo integrado nesse local. Isso essa semana deve estar sendo assinado esse contrato e já começam as transformações e mudanças, tanto logística do prédio, como também de diversas áreas que têm que ser feitas, situação de rede lógica e assim por diante. Contrato de 10 anos, firmado com essa empresa, e também quanto ao cercamento propriamente dito, 275 câmaras, que nós teremos num primeiro momento, onde 74 serão DLPR. DLPR é aquela câmara onde vai identificar o veículo, já está se ele é furtado ou ocupado, e se tem alguma incidência administrativa de débitos assim. Isso dá um cercamento, dá uma qualificação, e certamente nós devemos diminuir o furto e roubo de veículo. Eu vou trazer para vocês os dados da Secretaria da Agricultura. Então, foram compilados 370 agricultores familiares participantes do ponto de safra, 74 associações de produtores, comercialização e renda, 1.905 atendimentos de mecanização agrícola e máquinas pesadas em 2021. 1.257 toneladas de alimentos encaminhados pelo Banco de Alimentos no ano de 2021, 28 bolsas de estudos para estudantes da escola agrícola, visando a sucessão rural, proteção de fontes, nascentes em propriedades rurais para dessedentação animal em 2022, 41, 273.349 refeições servidas pelo restaurante popular em 2021. Projetos importantes da Secretaria de Segurança Alimentar, de Agricultura e Segurança Alimentar, o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, Programa Municipal de Agricultura Urbana, também um projeto aprovado pela Câmara no final do ano passado, o Selo de Sabor Caxias, também que visa melhorar a imagem das agroindústrias do nosso município, é um programa de fomento à agroindústria, programa de fomento à agroindústria rural para apoiar a implantação, regularização e legalização das agroindústrias familiares. Isso ficou muito tempo esquecido no nosso município. Quem lembra de um período que tivemos anterior à nossa gestão, lembra que as agroindústrias, a maioria delas fecharam e Bento acabou assumindo a liderança, e é uma questão que o secretário Rudimar está trabalhando fortemente e nós estamos recuperando. A cozinha experimental do Banco de Alimentos também, processando alimentos recebidos em doação e agregando valor para melhorar o aproveitamento desses alimentos e também como geração de emprego e renda para as pessoas. Boa tarde, Maria de Lourdes Faguerassi, diretora-presidente da Codeca. Inicio, talvez, equalizando uma informação: a Codeca não é uma secretaria, tampouco é uma autarquia. A Codeca é uma empresa pública de economia mista, cujo principal acionista é o município. Portanto, é uma empresa que é contratada pelo município para prestar serviço. Eu assumi o comando da Codeca em março deste ano, com o desafio e o propósito de recuperar a empresa. Então, aqui, muito foi feito, assim como em todas as secretarias. Tentei pontuar questões mais importantes no sentido de entrega para a comunidade. Retomamos a questão da educação ambiental, porque sim, a questão dos resíduos passa por uma série de problemas operacionais, mas se não houver uma educação ambiental consistente e constante, nós vamos estar constantemente limpando gelo ou secando gelo, como a gente diz. Disparamos uma campanha educativa contra descartes irregulares. Essa campanha foi lançada na Prefeitura em junho desse ano, junto com parcerias. Até agora a Codeca não gastou nenhum centavo no desenvolvimento e na publicação da campanha, e ela pretende continuar nos próximos anos também engajada na educação ambiental. Adotamos a assinatura eletrônica, que eu pontuei isso porque dentro do nosso princípio de governo de desburocratizar,
assim que nós assumimos a direção lá, nós adotamos a assinatura eletrônica de documentos. Tá, mas por que está pontuando isso? De março até aqui, nós já deixamos de fazer manualmente cerca de 20 mil assinaturas. Isso é tempo efetivamente jogado fora, né? Então, quando eu entrei, eu me lembro que eu tinha pilhas e pilhas de papel para assinar. Eu disse, gente, se eu passar assinando isso aqui, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, dentro dessa ideia de desburocratizar, também fechamos a aquisição, enfim, com a Proceps do PROA, que também é o mesmo software que a Prefeitura está usando. Então, iniciamos na semana passada o start da implantação, de novo, né, desburocratizando e tornando ágil a gestão e a circulação de todos os processos dentro da Codeca e também com o Executivo. A locação de frotas. Bom, o principal problema da Codeca é a questão da operação da coleta de lixo, tá? E isso veio muito em função do não reequilíbrio de vários contratos desde 2016. Isso já é uma pauta amplamente divulgada. Bem, para nós podermos colocar o processo da coleta em dia, nós optamos temporariamente pela locação da frota. Aí o ano que vem nós vamos buscar investimentos, né, para poder então fazer a aquisição. Até lá alocamos a frota. Então, desde que foi colocada a frota, especialmente da coleta, nós regularizamos a logística. O que significa isso? Nenhuma rota queimada. Então, aquela reclamação constante que a gente recebia de que não passou aqui o caminhão, isso se dava muito, por quê? Porque os caminhões, muitos, passavam mais na oficina do que rodando. Com a alocação da frota, isso se regularizou. Então, não se queima mais nenhuma rota. Certamente vocês já devem ter percebido melhoras na cidade. Ainda temos muito a avançar, evidentemente. Mas, como foi falado em março, quando essa diretoria assumiu, não existe milagre, né? Existe um trabalho consistente e árduo. Então, assim, além desse desafio da parte operacional, assumimos o desafio de equilibrar as contas da empresa. O nosso desafio ainda é fechar o ano com 0 a 0, ou seja, sem prejuízo. Aquisição de novos containers também. Então, fizemos a aquisição de containers amarelos e os verdes. Desde 2012, quando foi finalizada a containerização da cidade, que não havia aquisição de containers verdes. Então, fizemos a aquisição, temos agora 50 novos containers. É pouco, mas isso já nos dá um fôlego para poder tirar os piores de circulação, fazer a manutenção e ir fazendo o rodízio. Para 2023, então, temos aí previstos como investimentos a aquisição de nova frota e de novos containers. Isso eu foquei basicamente na operação da coleta de resíduos, que é normalmente o ponto, né, mais focal da Codeca no sentido dos cidadãos, enfim, do município. Temos a parte de obras e também assumimos, em meados desse ano, a operação, a gestão das merendeiras e merendeiros e auxiliares de limpeza das escolas municipais. Passamos a atender 85 escolas municipais nesse quesito, sendo que essa mão de obra vinha já na terceira empresa que assumia e depois largava sem pagar salário, sem pagar vale refeição, vale transporte. Era um problema, né, para o município, para as escolas. Então a Codeca assumiu essa atividade e essa gestão. No princípio está tudo regularizado, tudo ok, e é um contrato que deve se perpetuar, enfim. Então, dada a escassez do tempo, e até para poder, né, os demais colegas falarem, então é isso. Maiores informações estamos à disposição. Boa tarde a todos. Giovanni Fontana, estou secretário de Habitação. Me permitam, antes de entrar nos nossos números da Secretaria, fazer um breve retrospecto da política de habitação, primeiramente em nível nacional, e trazer para a nossa realidade aqui de Caxias. Se falarmos em habitação, desde o extinto BNH até a criação do então Minha Casa Minha Vida, atual Casa Verde e Amarela, foram praticamente 2 décadas sem políticas de habitação advindas do governo federal. E uma coisa é claro, você está chateado, não há como atuarmos em política de habitação consistente sem a participação dos diversos entes, União, Estados e municípios. Falando em números gerais, em 2009, quando foi concebido o então Minha Casa Minha Vida, o déficit habitacional do país girava na ordem de 6,5 milhões de moradias.
Em uma década, até 2019, foram viabilizadas praticamente 5 milhões e meio de moradias. E, para nossa surpresa, estávamos a semana passada acompanhando um seminário nacional em Brasília, em que alguns números atualizados foram apresentados e o nosso atual déficit habitacional para o país é na ordem de 7 milhões de moradias. Isso tudo faz ver que a atuação da política ela não está surtindo o efeito necessário. Foram viabilizadas as unidades, mas não cumpriu a sua função na origem. Trazendo para o cenário da cidade, não é muito diferente. Nós, há aproximadamente uma década, nós tínhamos o déficit habitacional que girava na ordem de 6.500 moradias aqui para Caxias. Déficit quantitativo, seria quantas moradias nós teríamos que ofertar aqui para o município. O poder público viabilizou, fez na então faixa 1, na ordem de 2.000 moradias, e fomos, vamos dizer assim, parceiros facilitadores dos empreendedores da construção civil, na viabilização, na aprovação, até com alguns incentivos na legislação, na ordem de 7.000 moradias, tá? Mais as 2.000 que o poder público fez na então faixa 1. Seriam 9.000 moradias para amortizar o déficit. E hoje nosso déficit continua na ordem de 5.000 moradias. Trazendo alguns números então agora para a nossa realidade da Secretaria. Ao longo de 2022, então, foram 113 atendimentos de auxílio mudança. São situações em que as famílias, quando muitas vezes perdem o seu emprego, assim por diante, nos procuram para retornar principalmente para as cidades de origem, dentro do estado. Assim elas não ficam à margem aqui na nossa região. 378 atendimentos com material de construção no ano de 2022, dos quais 31 casas completas e 347 paliativos, seja uma melhoria no telhado, um escoramento provisório, uma melhoria no banheiro, assim por diante. FUNCAP, foram firmados 69 contratos desde o início do governo. Falando em FUNCAP, é histórica a alta inadimplência do fundo. Hoje ela está girando na ordem de 73% de inadimplência. Nos piores momentos, auditando esses números, nós identificamos que ele chegou a 91% de inadimplência. O que acontecia é que, até uma década atrás, um pouco mais, existia um repasse de recursos do Caixa Único do município, né, João? O que não acontece já há muitos anos. Então, a gente, de forma responsável, tem que gerir o fundo para que ele seja autossustentável. Então, nessa linha, nós, inclusive, estamos, a pedido do prefeito, implementando algumas mudanças de legislação. Acredito que após o recesso já vai ser remetido à Câmara, para tentarmos enxugar um pouquinho e reduzir essa absurda inadimplência. E, atualmente, são em torno de 5.500 inscritos aguardando a habitação no FUNCAP. Por favor, pode passar a voz. Dentro das pautas que foram apontadas pelo MOB e que fazem parte do plano de governo do prefeito, está uma política que é a implementação da ATIS. Para quem não ouviu falar no termo, é para ser a assistência técnica em habitação de interesse social, o que comumente é conhecida como o SUS da engenharia e da arquitetura. Nós iniciamos essa política, esse trabalho, através de uma capacitação dos nossos técnicos junto à FAMURS, aconteceu na metade deste ano, e começamos a ter o apoio da Procuradoria do município para construir a legislação, e a expectativa, acho que já está transposto acho que 30% dessa meta já executada, mas até metade do ano que vem é para estar implementada essa política de habitação. Nessa questão da ATIS, existe uma lei federal que já há 10, 15 anos ela prevê essa assistência técnica por parte dos técnicos, inclusive com pagamento com recursos federais. Mas os municípios de lá para cá nunca operacionalizaram essa lei. Nós, nesse momento, estamos assumindo esse ônus de arcar, inclusive, com esses custos. Nós, através do Fundo da Casa Popular, nós pretendemos aportar esses recursos necessários para dar essa assistência técnica para essas famílias. Uma política que o Grupo de Transição do Governo Federal apresentou semana passada, e de que muito provavelmente, até por não existir recursos como existia em abundância já no passado, é atuar na questão das melhorias habitacionais, nas requalificações das habitações. Então, acho que vem num bom momento essa ATIS, é uma forma de racionalizar o dispêndio de recursos públicos para essa política de habitação.
E por último, para encerrar, em nível estadual, aliás, em nível nacional, os estados que estão se destacando nas políticas de habitação, foi trazido também um seminário a semana passada pelo secretário nacional de habitação, os estados do Paraná e de São Paulo. Mas vejam os números dos recursos aportados, né? Só para desfavelização, o estado do Paraná está aportando mais de R$1 bilhão que estão sendo obtidos através do BID. Estado de São Paulo, apenas para 3 projetos de habitação para o estado, está aportando R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Então não há como os municípios atuarem sem as interligações estados e União. Eu acho que era isso. Obrigado. Tarde boa, pessoal. Eu sou Daniela Reis, secretária de Recursos Humanos e Logística. A Secretaria de RH, ela é uma secretaria meio, o que isso significa? Os nossos serviços, eles não são lá da ponta. Por exemplo, a gente não cuida do cascalhamento, a gente não dá aula, não atende lá na UBS, mas todos os nossos serviços, eles influenciam indiretamente na prestação de todos os serviços da Prefeitura. Porque dentro do escopo da Secretaria de RH, nós temos diversos setores, dentre eles a folha de pagamento, a contratação de pessoal, nós temos a parte de treinamento, a parte da central de licitações, TI, alocaxias, dentre vários outros trabalhos. É impossível falar dos trabalhos da Secretaria de RH em 3 ou 5 minutos, por isso eu convido cada um que está aqui para vir fazer uma visita, para que a gente possa aprofundar um pouco e para que vocês possam conhecer também um pouco mais da Secretaria de RH. Aliado ao plano de governo, o que a Secretaria de RH fez para efetivar o plano em si? Nós tivemos a criação da Escola de Gestão Pública no final do ano passado, nem tão final, foi em outubro de 2021. Então, este ano, nós estamos completando um ano da Escola de Gestão Pública e nesse um ano nós tivemos mais de 6 mil participações de servidores da administração direta ou indireta. Um desafio para o ano que vem é expandir a atuação da Escola de Gestão para a comunidade. Nós tivemos também a implantação do processo administrativo eletrônico, né? A Maria de Lourdes comentou isso na fala dela, que está sendo implantado então na Codeca. Nós fizemos isso e agora em dezembro a gente completa então um ano de implantação. Nós estamos avançando nas secretarias até o final do ano, até dia 20 especificamente de dezembro. A gente pretende ter implantado em todas as secretarias. Um desafio para o ano que vem é a gente trabalhar então uma integração do sistema para que a população possa protocolar os seus processos de casa ou de onde estiver. Secretária, tipo assim, nosso planejamento para uma prefeitura sem papel. Isso. Eu trouxe aqui um dado que possa interessar vocês, que é com relação à central de licitações. Até o dia 30 de novembro deste ano, nós já tivemos 360 licitações, 222 dispensas e 203 inexigibilidades. Então, isso demonstra, né, que, de fato, a gente tem uma produção grande, a Prefeitura faz os processos licitatórios, porque muito embora não se tenha um recurso para comprar determinado item, ainda assim o processo licitatório ele acontece. Ele acontece e ele fica lá válido para o momento em que for necessário fazer uma aquisição. Com relação também à nomeação, nós trouxemos um dado que pode interessar vocês, que é com relação às nomeações até o dia 30 de novembro, nós tivemos 576 servidores contratados e 606 estagiários. Isso somente na administração direta. Aqui está, então, Prefeitura Sem Papel, que a vice mencionou há pouco, né? Esse é um projeto que a gente pretende dar sequência, então, conforme o PROA vai avançando e a gente consegue estender o protocolo para a comunidade em geral, a gente vai conseguir consolidar, então, Prefeitura Sem Papel. Nesse sentido, acho que é importante destacar, né, que além da questão da economia para os cofres públicos, a gente tem um ganho muito grande em agilidade dos processos e transparência também. E aqui nós temos a reforma da Previdência, é um assunto que está sendo bastante debatido, né, nos últimos dias.
Não é especificamente apenas a Secretaria de RH que está trabalhando sobre esse assunto, tem uma comissão formada pelo Executivo, da qual inclui o Flávio, que é o presidente do IPAM e não pôde estar presente nesse momento. Então, o projeto da reforma da Previdência, neste momento, ele está na Câmara de Vereadores. É um assunto muito importante, não só para o serviço público, mas para a população como um todo, porque impacta indiretamente, né, nos serviços prestados à população. Então era isso, gente. Muito obrigada e me coloco à disposição novamente. Eu vou também repassar para vocês os dados da nossa Procuradoria-Geral, em números. São 11 procuradorias especializadas, 77 servidores, né, entre procuradores e demais servidores. 25.856 processos judiciais em tramitação nesse momento. Quantidade de novas ações de janeiro a outubro deste ano, 2.716. A média mensal de citações e intimações de janeiro também a outubro de 22, 5.640. A média mensal de movimentação dos processos administrativos físicos e eletrônicos desde janeiro também, 655. O caso Manha Bosco, eu não vou trazer porque o prefeito inicialmente já trouxe as informações necessárias nesse sentido, até estar na agenda também eleições 2020, é uma preocupação do município, assim como a reforma da Previdência, que é, na verdade, a reestruturação da Previdência do município. Vou passar a palavra para o Gabriel Sitão, secretário de Esporte e Lazer. O secretário ali, secretário da Cultura. Boa tarde. Eu sou a Aline, estou secretária de Cultura e para a gente falar, né, assim, de uma maneira bem breve, no contexto desses 2 anos, né, saindo de uma pandemia e retomando num dos setores, né, a cultura, o esporte, o lazer e o turismo, que talvez tenham tido maior, né, sejam os mais afetados. Então, nesse período, nós elaboramos a revisão do plano de cultura, tínhamos um plano que estava válido por 10 anos, lançamos, junto com a comunidade cultural e diversas entidades, um plano de cultura válido por mais 10 anos, então a partir de 2022 a 32. Fizemos neste período, então, iniciamos um mapeamento cultural, porque pegamos, né, com base os dados da necessidade de termos ações embasadas, né? Então, o mapeamento cultural está em fluxo contínuo de atualização, temos feito buscas ativas, né, em prol de informações dos agentes culturais, espaços culturais, atividades que são feitas na cidade. E neste movimento também lançamos no ano passado e pagamos neste ano o edital Salve, onde a gente contemplou 742 pessoas que receberam um auxílio de R$800 numa parceria do município com o Estado, justamente, né, como um aporte neste momento de pandemia. Lançamos neste ano o site Cultura Caxias, onde concentra as informações da Secretaria da Cultura, de atividades promovidas pela própria, né, prefeitura e pelas demais entidades. Então, quem tem alguma atividade cultural pode cadastrar ela lá e a gente faz a publicação, justamente porque dos objetivos da Secretaria é atuar em parceria com agentes, produtores culturais e com a, né, sociedade civil de uma maneira geral. Bom, foi, né, pós-pandemia, diversas atividades, algumas ainda, né, no contexto de cuidados e outras já agora neste ano, né, com mais tranquilidade. Então, na Secretaria, temos trabalho direto com a Festa da Uva, no qual organizamos, né, o desfile, as atrações em conjunto com a comissão da comunidade, né, que cuida da festa. O Natal deste ano, Magia dos Encontros, com mais de 80 atividades, 40 da Secretaria e 40 atividades em parceria com outras entidades e demais produtores. Trabalhamos dentro também do plano de governo, né, com as festas do tradicionalismo gaúcho, então retomando, e aí o secretário Alfonso foi o coordenador deste ano dos festejos Farroupilha, mas também com o apoio, né, da Secretaria de Cultura através da LIC. E a nossa lei de incentivo à cultura neste ano operou mais de R$2.400.000 já em valores de renúncia fiscal para aportes em projetos culturais. Projetos que a gente vê pela cidade de uma maneira bastante forte, né? Vamos aí, recentemente o Salve, que está no calendário do município, o Mississippi, eventos da UFS, Concerto da Primavera, agora o Natal, diversas atividades. Então, são mais de 60 projetos
com aporte do município e assinatura da lei de incentivo. Lançamos também neste ano, né, o edital do Financiarte com um valor 5 vezes superior a quando recebemos, né, quando começamos o governo. Um dado bastante importante, né, porque é a retomada também de projetos que não têm um apelo tão ou mais comercial como a lei de incentivo. São projetos muito de base, né, de ensino de artes gerais, de formação, fruição artística e cultural. Um dado importante também, né, a questão das feiras e eventos neste formato, né, é uma das atividades também previstas no plano de governo e que foi retomada nesse contexto também da pós-pandemia de uma maneira muito forte. Muitas feiras de artes e artesanatos organizadas pela Secretaria da Cultura e muitas com o apoio da Secretaria da Cultura, como é o caso, né, da tradicional Feira da Maesa, que agora está no nosso calendário e tem um apoio direto também. Outra questão bastante importante que estava já no plano de governo também e que nós abraçamos com uma melhoria bastante grande foi a questão do patrimônio histórico e cultural. Então, todos os projetos, as necessidades, tanto de tombamento de algum imóvel ou de demolição, os alvarás, passavam todos pelo Conselho de Patrimônio. Hoje, uma boa parte é filtrada e fica, né, resolvida internamente no DIPAC. Só vai para o Conselho aqueles que têm valor histórico, né, deduzido através dos nossos historiadores ou arquitetos. Então avançou muito mais rapidamente os processos que levavam meses agora, em questão de uma reunião para outra, muitas vezes eles já estão resolvidos, então um ganho bastante grande. Também, né, trabalhamos em colaboração aí com a Secretaria de Parcerias Estratégicas na Estação Féria e na Maesa, né, ativos também relacionados com a Secretaria da Cultura. Então, bastante, né, uma série de atividades e parcerias para que a gente possa avançar nessa área, que é uma área que atende a muitas das ODS, né? Estamos falando de qualidade de vida, estamos falando de bem-estar da nossa população e com isso também a geração de economia, de renda, tanto para os trabalhadores da área como para outras relacionadas, né? Então, é isso. Muito obrigada. Bom, então, meu nome é Gabriel Ston, estou secretário de Esportes da cidade de Caxias do Sul desde 2020. Quanto aos números da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, mas as funções propriamente dito, muitos de vocês já viram falar dos nossos programas ou projetos, tanto o Navegar, que é lá junto à represa, que atende mais de 300 crianças, no Remo, Vela e Canoagem, há mais de 20 anos. Nós temos o FIESPORT, que é o financiamento do esporte e lazer, que também esse ano atendeu em torno de 7.400 atletas, isso focado no esporte. Quando a gente fala de esporte, a gente fala de jogos escolares também. Hoje nós estamos entre os 5 maiores jogos escolares do Brasil. Chegamos a estar em primeiro em 2016 com 11 mil participantes, esse ano com 7.300, como pós-pandemia, obviamente. A gente espera chegar nos próximos 2 anos a esses 11 ou 10 mil estudantes nos jogos escolares, que é onde se forma não só atleta, mas cidadão. Nós temos também o projeto Conviver, ou lazer para pessoas idosas, em torno de 3.500 senhoras e senhores. Nós temos mais de 160 mil atendimentos diretamente com a Secretaria, através dos professores, monitores e estagiários. Para vocês terem uma ideia de quantidade de equipamentos de esporte e lazer, temos em Caxias hoje em torno de 480, né? Sendo que as manutenções desses, a parte esportiva ou de lazer, de equipamentos, é a Secretaria de Esporte e Lazer, e a questão de cabina, de roçadas com a Secretaria da SACEMA, que é a responsável por parques e praças, né? Então são números que a gente está trazendo aqui. Obviamente que os Jogos Coloniais da Festa da Uva, a Secretaria de Esporte e Lazer teve envolvimento grande. Quem não sentiu falta em edições anteriores, esse ano voltou a ter. Nós temos o ADOT, o Equipamento de Esporte e Lazer, para fazer com que a gente consiga viabilizar muitas das nossas manutenções, mesmo quando não tem verbo suficiente, e também colocar a comunidade em função de ajudar a cuidar. Nós temos uma parceria com o Recreio da Juventude e o Caxias do Sul Basquete lá no Vascão. Em 2020 viabilizamos a volta do Caxias do Sul Basquete e esse ano passado conseguimos fidelizar o SESI como grande parceiro, né, o vice-prefeito lá junto à Fiergs, para o Caxias do Sul Basquete poder jogar no SESI, ter uma casa com o maior número de pessoas para assistir.
E Caxias Juventude a gente acaba utilizando muitos campos do município para eles fazerem não só as atividades de categorias de base, como também o sub-20 ou também o feminino, no caso do Juventude esse ano, que o Juventude, por falta de espaço, não conseguiria atender o time feminino, eles teriam que jogar em Gramado e a gente acabou trazendo eles para voltar para jogar em Caxias do Sul, no campo municipal. São alguns números, obviamente, que eu convido a todos para ir na Secretaria de Esporte fazer. Alguns conhecem mais, outros menos. Os vereadores que estão aqui presentes, eles conhecem um pouco mais do trabalho, que a gente está no dia a dia. O Chuiscal que está por aí, a Tati, a Marisol, né? O Marcão não foi ainda. Estou esperando também. Mas é o pessoal que gosta do esporte, enfim, é importante, do lazer. Porque a gente fala de esporte, a gente não fala muitas vezes do lazer, mas é importante a gente deixar claro que a Secretaria de Esporte e Lazer. Mais obrigado, para não dar muito tempo. Nós agradecemos essa parte de gestão de diversas secretarias. Bom, a gente agradece a secretária Greco dos Passos, em nome dela, todos os secretários que até aqui apresentaram seus números, né? Sandra Denise, da Educação. Boa tarde a todos. Com alegria para os dados da Secretaria, mas acho que por uma questão de justiça vamos fazer 2 esclarecimentos, né? O que a gente está trazendo aqui é um recorte de todo o trabalho da educação, porque ele é muito maior, sem dúvida nenhuma, do que os slides que a gente selecionou. E selecionou muito também em função daquilo que tinha sido proposto pelo próprio MOB, né? Até para dar a maior visibilidade daquilo que naquele momento a sociedade escolheu como prioridade. Mas, sem dúvida nenhuma, né, tem uma gama de ações, né, que nos slides a gente não retrata, certo? Bom, acho que aqui são alguns números, né, para nós nos localizarmos. A gente é a segunda maior Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. Hoje tem um pouquinho mais que 43.700, porque esse número, geralmente ele aumenta, ele nunca diminui. A gente tem 4.052 funcionários, né, profissionais da educação. A gente administra 134 prédios aí. Nós temos, trouxemos só 2 dados aí para vocês entenderem, só de transporte escolar. É mais ou menos 19 milhões por ano, e é por isso que a gente conversou com o prefeito há uns meses atrás, e a gente está reorganizando o transporte escolar, porque ao longo do tempo se criaram muitos roteiros, principalmente urbanos. Então nós estamos revisando, e muitos roteiros duplicados também no rural. Então nós estamos reorganizando com a seguinte premissa: a legislação é clara, a criança, o adolescente ou o adulto, ele tem direito à escola mais próxima à sua casa. Se porventura o poder público não tiver vaga, o poder público transporta. Se tiver vaga, ele deve permanecer aí. Caso a escola não goste, não queira ou não deseje aquela escola, ela vai ter que arcar com o recurso de deslocamento. Então, desde o início do ano, a gente vem fazendo estudo e reorganizando, porque se vocês olharem, é um volume de recurso bastante considerável de transporte escolar. Só de alimentação escolar, a gente tem 47 contratos, são 12 milhões por ano. O ano passado, só em carne, a gente comprou 7 milhões, porque a gente dá refeições para todas essas crianças, né? Educação infantil e ensino fundamental, alimentação de qualidade, seguindo todas as especificações federais, inclusive, e a gente ainda continua recebendo do governo federal só 36 centavos por dia. E claro que com 36 centavos, né, a gente não consegue ajudar a agricultura familiar, que a gente compra produtos orgânicos, né, preferencialmente, e dar a melhor alimentação e a educação alimentar para todas as nossas crianças. Então, de um dos recortes lá no nosso livro tinha a questão dos índices de desenvolvimento da educação básica. Então, que a gente pode ver aí um leve aumento, mas a gente não fica muito feliz com essa elevação.
porque a gente chama do ano passado o que a gente chama de IDEB anabolizado, porque o IDEB combina dois indicadores, dois índices, melhor dizendo, o de aprovação e o de aprendizagem. Vocês lembram que até o ano passado a gente tinha a aprovação quase que automática aos estudantes em função exatamente do distanciamento físico, então tinha toda uma legislação. Então isso aqui, o que a gente tem analisado é o aprendizado, e o que a gente tem visto no aprendizado é que os nossos estudantes, depois da pandemia, eles tiveram uma regressão bastante significativa. Além disso, era uma proposta do plano de governo, nós fizemos uma avaliação censitária diagnóstica de todos os alunos do segundo ao nono ano, o ano passado, e repetimos esse ano, estamos recebendo agora os resultados, exatamente para fazer o comparativo de quais as escolas que serão prioritárias para trabalhar com a questão da equidade. O que nós conseguimos observar do ano passado para este ano, nós estabelecemos 21 escolas prioritárias a partir dos indicadores, porque nós tivemos muitos estudantes que não tinham as habilidades fundamentais para o ano cursado e que tinham uma regressão, em muitos casos, de até 7 anos. E isso significa que tu tem que intensificar o trabalho pedagógico exatamente para tentar recuperar esse tempo de afastamento, e sem dúvida nenhuma para nós não interessa a aprovação sem aprendizagem. O que nos interessa é que o estudante esteja onde ele tenha que estar na sua idade, mas que ele esteja aprendendo. Aqui da meta então da ODS 4.2, do ODS melhor dizendo, aqui estão o total de crianças matriculadas. A gente ainda não superou o ano antes, né? Antes da pandemia, digamos assim, são dados de março, porque a gente ainda não tem o fechamento do censo de dezembro, né? Mas esse número, ele também, né, desses 10 mil crianças da educação infantil, ele já está maior, porque a gente tem recebido uma média de 50 processos judiciais semana para colocar criança na educação infantil. São os famosos fura-fila. Então, do IDEB aqui, uma outra questão que não vale olhar só os indicadores, a gente também, para fazer políticas afirmativas, nós temos que olhar, né, a questão do nível socioeconômico e a questão da raça ou cor, exatamente porque o que a gente viu ao longo do tempo, principalmente na pandemia, é que as meninas e os negros foram os mais afetados com a pandemia na questão da aprendizagem. Então a gente faz exatamente esse estudo, né, onde o verde é o percentual de alunos com até 70% do aprendizado na idade adequada, e assim sucessivamente, que ele é bem intuitivo com relação às cores, né. Então a gente pode ver aí que o grande problema, né, dos anos finais principalmente é a matemática. E aí, quando a gente pega nível socioeconômico e pega a questão da cor ou raça, a gente vê que os problemas são ainda mais graves. Então, por isso que desde o ano passado nós temos o Núcleo Querer, exatamente, que está trabalhando com políticas afirmativas voltadas à questão do indígena, à questão do negro, para que a gente também, né, se empodere. E aqui vale dizer, não é porque talvez o negro não seja inteligente, não é nada disso. É questão de expectativa e questão de nível socioeconômico. Aqui, ainda da questão do IDEB, aí a questão do aumento ou diminuição, aqui a gente pegou 2019, porque quando nós fizemos isso, os microdados de 2021 ainda não tinham sido publicados pelo INEP. Nós tínhamos aí um índice de alfabetização de 78% do segundo ao quinto ano, mas o que nos preocupa são os outros, né, 22% que chegam ao quinto ano e não estão alfabetizados. Como que passa para o sexto ano? Por isso que nós, mais uma vez esse ano, no mês de janeiro, vamos fazer de novo o projeto Ververão, que é um projeto que trabalha com 21 escolas prioritárias. Nós vamos conseguir atender bem mais que essas 21.
Nós temos 4 escolas que não querem atender os alunos nas férias, mas isso é um outro assunto. E nós vamos conseguir, junto com a SMEL, atender quase 40 escolas no projeto Entre Períodos aí no mês de janeiro, utilizando aqueles profissionais que não têm direito a férias, né? Então, quando a gente nomeia, a gente já diz, não compra passagem para janeiro e fevereiro para ir para a Europa, porque vai trabalhar conosco, né? Trabalhando com aqueles alunos que têm mais necessidades. A gente convida todo mundo para o lançamento do Projeto Ververão, que vai ser quarta-feira, às 14 horas, na Escola Presidente Castelo Branco. Aqui são os investimentos em estrutura física, e aqui não quero apanhar de nenhum presidente de bairro, nem do presidente da UAB. É o nosso grande gargalo, são as obras, não tenho dúvida nenhuma, porque ou elas não dão certo, ou as empresas desistem, em função de valores, em função que a empresa entra em falência. Hoje eu diria, o maior problema da Secretaria, depois da questão da aprendizagem, que é o nosso mote, é lidar com a questão das obras em função de agentes externos e não agentes internos. E por isso que a gente está apostando muito, né, no projeto de PPPs, principalmente para a questão da educação infantil, que aí tem uma questão de uma responsabilidade, né, do parceiro, não só no tempo da obra, mas posterior à obra, porque quando a obra termina, ela teria 5 anos, entre aspas, né, no dito normal, de, como se diz, de garantia, mas muitas vezes a gente não consegue mais essas garantias da empresa. Então, por isso a gente está fazendo essa aposta em PPP também por esse motivo, né? O acesso à educação infantil, esses são dados de julho, 51 milhões, hoje eles já são 100 milhões. Só de vaga judicial nós tínhamos previsto para mais ou menos 350, nós já estamos em 600. Eram mais ou menos 4 milhões, nós já estamos em 8 milhões e estamos vendo para o ano que vem 11 milhões, principalmente depois do posicionamento do STF, que de 0 a 13 também tem que ser obrigatório passar a régua, né? E a gente estava trabalhando com o que o plano nacional e o plano municipal tinham determinado, que eram aqueles estudantes, aquelas crianças, melhor dizendo, em situação de maior vulnerabilidade e risco, e quanto antes tu começa a atender, maiores chances eles têm de se desenvolver e de progredir. Então, a gente está fazendo esse monitoramento, mas a gente gerou uma eficiência, exatamente porque a gente reorganizou processos, nós reorganizamos espaços físicos, exatamente para conseguir atender o maior número de pessoas. 4 e 5 anos, ele é só tempo parcial, nós devemos ter hoje em torno de umas 200 vagas integrais, mas são vagas integrais determinadas pelo juiz e não necessariamente uma redundância pela necessidade da família. O ensino fundamental, hoje também, né, mais ou menos 207 milhões a gente investe para atender os estudantes do ensino fundamental. A gente teve um acréscimo de 0,34 no aumento de vagas. Isso significou a gente abrir mais ou menos 40 turmas novas. E aqui, hoje, a gente já teve mais uma reunião com a Secretaria de Estado. Ano que vem nós não temos, tá, seu Valdir e queridos vereadores, não temos mais como abrir nenhuma turma nova nas nossas escolas. Tudo que nós podíamos abrir, nós abrimos. Priorizamos principalmente a educação infantil em primeiros anos para ficarem mais próximos das suas casas, porque os mais velhos eles conseguem maior mobilidade. Conversamos com o Estado, não adianta fazer exemplo desse ano, nos dá o espaço físico, mas aí nós entramos com o transporte, nós entramos com a alimentação, nós entramos com o professor. Então o Estado vai ter que assumir a sua parte, porque o regime de colaboração do ensino fundamental tem que efetivamente acontecer, porque o município chegou no seu limite, inclusive de espaço físico para atendimento. Só de transporte para atender essas novas turmas, para os 27 roteiros e professores, nós tivemos que
pegar 11 milhões, né, negociar lá com o secretário, fazer uma reorganização de 11 milhões que nós poderíamos ter investido em outras demandas. Os indicadores de aprendizagem, hoje então, principalmente o que nós temos trabalhado é comprar o projeto de recuperação de aprendizagem, não é fazer mais do mesmo, nós temos vinculado o projeto de recuperação à neurociência, às neurociências, melhor dizendo, exatamente na perspectiva de desenvolver a autonomia cognitiva e não fazer aquela repetição. Então hoje nós temos aproximadamente aproximadamente 340 professores que trabalham estritamente no projeto de recuperação de aprendizagem, com pequenos grupos ou de docência compartilhada com o professor, porque essa é a nossa proposta, é 2 professores na sala de aula, trabalhando em conjunto, mas com um trabalho voltado para o desenvolvimento das inteligências, né, ou da questão da cognição e não a repetição. Infraestrutura, Atiliano Pinguelo, a gente fez a licitação, a obra estava em andamento, ela está 52% pronta e a empresa solicitou então encerramento de contrato. Aí em Campos da Serra a gente já entregou a outra semana, para aproximadamente 100 crianças de 0 a 13 em tempo integral, é uma das escolas mais completas e mais bonitas, para quem foi lá viu. A Laurindo Forno foram feitos 4 processos licitatórios, nenhum a gente surtiu, digamos assim, efetividade, exatamente porque ou a empresa não tinha a capacidade técnica exigida, ou porque não apresentava documentação, e 2 deram desertas. A EI Santo Antônio, ela já tá com o projeto pronto e já foi para licitação, que é um dos nossos gargalos, que é na região serrana. Aqui tem todas as outras obras que a gente está fazendo, a outra que agora está parada, que está 48% já executada, era o CREI Serrano, né, o AEI Serrano, mas infelizmente é a mesma empresa que estava fazendo a Atiliano e que ela solicitou encerramento de contrato, rescisão contratual. Essas são todas as obras que a gente está fazendo. A EI Leon, por exemplo, atendia 20, ela passa com a reforma a atender quase 100 crianças. A Aurora Milese é uma que está desde 2014 e 2015. Nós reiniciamos a reforma dela. Ela estava prevista para ser entregue em janeiro, mas nós não vamos conseguir, porque a gente levou mais de um mês para descobrir por onde que vazava toda a água da caixa d'água. Ela enchia e a gente teve que fazer buraco para todo que é lado, né? Chamou gente do SAMAI, chamou gente da SMOSP e todos os nossos engenheiros. Então, para fazer toda essa recuperação, ela vai provavelmente ficar pronta em março. O Hilda Clara Barazete é uma obra emenda parlamentar, mas a maior parte do recurso é do município. Tancredo, a mesma coisa. PPCI, a gente tem aí uma ordem mais ou menos de 38 milhões só em 2 lotes. E por quê? Porque a gente não faz só PPCI, já organiza tudo que a escola precisa. O primeiro lote, ele tinha sido licitado, a empresa depois caiu fora novamente, ele foi licitado agora. São 10 escolas e o lote 2 são 13, 14 escolas. O volume é bem grande, porque a gente reforma de telhado a piso, tudo que precisa se faz. E aqui a gente tem, claro, um problema que até estava falando com o Cláudio, talvez a gente vai ter que ocupar outros espaços, porque a gente tem que deslocar muitas vezes essas escolas para fazer essas reformas de grande monta. Acho que a questão da gestão, aí que a gente já fez um novo curso para as equipes diretivas em parceria com o SESI, eles estão concluindo agora, mais 80 horas de formação continuada e 60 horas de formação
gente já tem um primeiro e-book de pensamento computacional, desde que do ano passado nós estamos investindo, né, na questão da robótica, da questão das tecnologias digitais de informação e comunicação, com Chromebooks e laboratórios digitais para todas as escolas, laboratórios, móveis. Isso já nos rendeu o primeiro e-book, então, de pensamento computacional, desde a educação infantil, mesas interativas, plataformas de leitura, plataformas de matemática e muita formação para os professores. A gente tem um projeto intersetorial que é o Conto Todos Contam, que aí a gente tem a saúde, a paz, cultura, SMEL, que são aqueles estudantes que estão em situação de abandono da escola. Então eles têm uma intensificação de atendimento, inclusive no turno contrário, exatamente para que eles não saiam da escola. E estamos trabalhando muito com as lideranças, os grêmios estudantis. Nós tínhamos só 18 escolas com grêmios estudantis, hoje nós temos quase 60. Isso por quê? Porque a gente tem que trabalhar com a liderança e o protagonismo desde lá da escola. A evolução das crianças de educação infantil matriculadas na rede, aí 0 a 3 é o escuro e o azul 4 e 5. Aqui principalmente os nossos investimentos, isso até junho, né? A questão da implantação da estrutura digital que eu estava falando, né? Os 7.000 Chromebooks que foram comprados, tanto para uso de professor quanto de aluno, mesas interativas, principalmente para a educação e os alunos de educação especial, e uma atenção especialíssima para os superdotados e com altas habilidades. A plataforma de livros, os kits de robótica, nós já compramos 1.490. Formação do pensamento computacional, a gente deu mais 2 parcelas de autonomia financeira para as escolas. Os equipamentos, a melhoria, e agora nós estamos fazendo já com a TI, Secretaria de Recursos Humanos e Logística, o termo de referência para um sistema de gestão que interligue todas as escolas à Secretaria de Educação, naquela linha, né, do Prefeitura Sem Papel. Ensino, aí, né, são 846 horas de cursos, isso para todos os professores, 425 horas de encontros e reuniões, assessoramento lá na escola, mais de 370 horas, visitas domiciliares que a gente faz para N casos, principalmente para encaminhar para a saúde aqueles casos de abusos, de violências, 638. A equipe multi, que é o serviço de cuidadoria para aqueles estudantes que têm alta dependência, 309. Isso é o mundo, né? Então, assim, poucas palavras, eu fui rápido, mas a gente também se coloca à disposição para aquelas questões que vocês tiverem, né? Depois no final, e também fazer uma visita para a Secretaria de Educação quando vocês quiserem. Deixa eu passar aqui para minha colega, já que eu roubei o lado dela, né? Muito obrigada. Agradecemos a secretária Sandra e pedimos que a secretária de Saúde aguarde só uns minutinhos. Alô, boa tarde, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito das entregas e dos números da Secretaria Municipal de Saúde, representando aqui os mais de 1.600 servidores que nós temos hoje, e também falando do segundo maior orçamento do município, que só perde para o orçamento destinado à educação. A gente traz aqui, para começar, as principais ações desencadeadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que estão alinhadas com o plano de governo dos anos de 2021 e 2022, que fica agora nas próximas semanas, que é a implantação dos agendamentos online, das consultas,
uma grande conquista, não só para Caxias, mas para a Serra Gaúcha, que é a ampliação do número de leitos. Essa nós podemos dizer que é uma herança da pandemia. Nós aumentamos em 16 leitos de UTI e 18 de enfermaria, algo que não era feito no município desde 2004. E também a abertura de concurso para médicos de 20 horas, isso para suprir a necessidade, a falta de médicos nas unidades, porque hoje, infelizmente, o mercado ele é bastante limitado para médicos de 40 horas. Nós inauguramos também uma clínica municipal de reabilitação, com foco não apenas na reabilitação pós-Covid, mas em todos os tipos de reabilitação que requeram atendimento fisioterápico e fonoaudiológico. Estamos também participando do programa Cirurgia Mais, do governo do estado, visando reduzir as filas de espera nas cirurgias. Inauguramos o primeiro centro de atendimento às crianças autistas do município, isso em parceria com o Círculo Saúde, algo muito comemorado pela nossa comunidade, já que até então não havia nenhum serviço, nem mesmo na rede privada de saúde, especializado em atender os autistas. A ampliação de serviços especializados, nós conseguimos grandes conquistas também no sentido de ampliar o acesso dos pacientes a serviços especializados, como consultas com especialistas, cirurgias especializadas, terapias, procedimentos. Em determinados casos, nós chegamos a zerar as filas de espera através das parcerias que foram firmadas pela Secretaria Municipal de Saúde com entidades privadas e também com entidades filantrópicas da nossa cidade. Nós também realizamos diversos mutirões em saúde, né? Esses mutirões sempre acontecem aos sábados, buscando através de horários agendados atender às necessidades de consultas especializadas. E aqui a gente chama atenção, não está na apresentação, mas é algo de que eu sempre gosto de falar. Alguém faz ideia do absenteísmo médio desses mutirões? Lembrando que são consultas agendadas na semana, ou seja, o paciente recebe uma ligação na semana que antecede o mutirão, lhe informando da data da consulta. O absenteísmo médio é de 25%. Então a gente tem filas de espera enormes na cidade, sim, mas a gente tem, por outro lado, um grau de irresponsabilidade por parte da nossa população com relação a um recurso caro que lhe é oferecido, porque esse mutirão é feito pagando hora extra para os nossos médicos e para os nossos servidores. Nós elegemos um indicador para ser um dos indicadores balizadores dos trabalhos da Secretaria Municipal de Saúde, enquanto secretaria que engloba atendimentos de baixa, de média, de alta complexidade e também de atenção primária em saúde, que é a razão de mortalidade materna e também a razão da mortalidade infantil. E vocês podem observar que lá em 2019 nós tínhamos uma mortalidade de 65,8 casos por 100 mil nascimentos, ou seja, nós tivemos 4 óbitos infantis, né, de crianças recém-nascidas. Em 2020 nós tivemos apenas 1 óbito e em 2021 nós tivemos 3, sendo que 2 foram por Covid. Isso é a prova, é o resultado de que um trabalho alinhado na atenção primária, na atenção secundária e na atenção especializada traz resultados efetivos na vida das pessoas. Inclusive, uma das ações que nós adotamos para melhorar ainda mais esse indicador é a abertura de um ambulatório especializado em gestações de alto risco. Algo que até então também nós não tínhamos. Essas gestantes eram atendidas, algumas no Hospital Geral, mas a grande maioria nas unidades básicas de saúde. E aqui a gente traz, está bem pequenininho, mas a gente vai deixar disponibilizada a apresentação, aqueles indicadores de saúde que constam no caderno da agenda das eleições do MOB.
Os dados que a gente traz aqui, eles são todos parciais. O ideal é que a gente conversasse sobre isso lá em janeiro, porque o que a gente vai comentar e o que vai ficar disponível aqui para todos são dados referentes aos primeiros 2 quadrimestres do ano. Até mesmo porque o Ministério da Saúde trabalha com fechamentos trimestrais ou quadrimestrais. Então, quando a gente falar, por exemplo, aqui na cobertura populacional estimada para atenção básica, a gente tem uma meta de 63% e nós temos nos primeiros 2 quadrimestres um atendimento de aproximadamente 49% apenas. Claro que é 49%, porque ainda faltam 4 meses para serem contabilizados e realizadas as médias. Mas a gente tem aqui indicadores que são muito específicos da área da saúde, que talvez até falar sobre eles aqui seja algo pesado e muito técnico, e por isso a gente entende que fica melhor deixar isso disponibilizado e também reapresentado no início do ano. Mas posso citar algum, por exemplo, como o número de casos de sífilis por ano no nosso município, que nós tínhamos em 2021 11,5 casos para cada 1.000 nascidos vivos, e nós temos hoje 16,9 casos por nascido vivo. Mas, de novo, a análise fica prejudicada porque falta um semestre e a quantidade de nascimentos vai estar diretamente relacionada a isso. É que, na verdade, fica difícil da gente falar que ele piorou, porque a razão dele é baseada no número de nascimentos. Então, para o número de nascimentos que nós tivemos até agora, ele piorou. De uma maneira geral, o que a gente observa é que alguns indicadores que dependem diretamente de serviços que acabaram prejudicados em função da pandemia tiveram uma piora. Quando a gente fala, por exemplo, de cobertura vacinal, as coberturas vacinais do município de Caxias do Sul nunca estiveram tão ruins. Isso porque toda aquela celeuma, todo aquele questionamento a respeito da vacina da Covid fez com que muitas mães passassem a duvidar da efetividade das vacinas. A gente se depara diariamente com mães que levam os seus bebês para fazer uma vacina, e agora com a campanha da vacina da meningite, que é uma vacina que só é fornecida pelo sistema privado e que custa R$350, as mães estão indo buscar as unidades para fazer vacina. Aí chega a criança de 4 anos só com uma vacina realizada, que é aquela feita no hospital. Então a gente acaba se deparando com esse tipo de dificuldade. Mas, por outro lado, indicadores como, por exemplo, a proporção de mortalidade materna ou de mortalidade infantil, ou seja, a mortalidade das crianças, ela vem diminuindo. E esses são indicadores que são bastante importantes e significativos. A proporção também do número de gravidez na adolescência reduziu significativamente. Acho que quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em redução de violência, a redução de gravidez na adolescência também se faz bastante significativo. E mesmo a gente não tendo o ano fechado, a gente reduziu de 30% para 6,5%. É um ganho excelente. A cobertura populacional estimada na saúde bucal também é um indicador que melhorou, de 22% passou para 27%, mas esse aumento se deve ao fato de que após a pandemia se retornaram os atendimentos de saúde bucal e por isso nós temos uma cobertura maior. E para finalizar, falar um pouquinho
do quanto o município de Caxias do Sul investe além da sua obrigatoriedade em serviços de saúde. Todos sabem que legalmente o município ele deve destinar pelo menos 15% da sua receita líquida bruta em serviços e ações de saúde. E o nosso município, historicamente, investe mais do que 24%, 25%. No ano de 2020, nós chegamos a investir 25,77%, e no ano de 2021, né, o ano passado, que foi o pior pico de pandemia que nós tivemos, onde todos os recursos possíveis foram destinados para a saúde, nós chegamos a quase 27%, né? Enquanto o mínimo seria 15%. Acho que aqui está a prova de que o município realmente se preocupa com a saúde da sua população, independente, muitas vezes, de recursos extras que vêm das outras esferas da União, né? Seja ela federal ou estadual, o município segue investindo e garantindo essa assistência. Existem muitas atividades e muitas ofertas que são bancadas pelo município e que não estão previstas nos pactos, nas conferências de saúde, como é, por exemplo, o caso da contratação de médicos de 40 horas, que antes eram os médicos pelo Brasil e que depois viraram médicos do Brasil, e que nós perdemos 13 profissionais, e que esses 13 profissionais foram recontratados, né, foram contratados com recursos 100% do município, e não mais com recurso federal, como era antes. Então, tudo isso engloba e transforma a nossa saúde em algo que realmente, muito mais do que um discurso, é uma realidade, essa prioridade dentro do nosso governo. Acho que é isso. Obrigada, pessoal. Agradecemos você, a secretária Daniele, e